Olá pessoal, que bom ter vocês aqui mais uma vez no meu canal, fazendo um outro vídeo com a doutora Beatriz Cavaleiro, nutricionista, pegando o gancho do vídeo que eu fiz sobre a importância de dar ração para filhotes, para os filhotes, ração para adultos, para os adultos. E vocês vão ver que a coisa é muito séria, né? Como eu coloquei lá, algumas patologias sérias que podem acontecer se der a ração de filhote para um adulto a longo prazo. Ela vai dar as informações técnicas agora para que vocês possam entender, né, o porquê que as empresas e os nutricionistas, né, porque dentro das empresas tem nutricionistas, formulam a ração para cada fase da vida. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, senta o dedo e compartilhe e comente. Por que devemos respeitar a ração para cada fase do animal, do gatinho ou do cachorro? Doutora, responde o pessoal, por favor, o que acontece, né? Eu vou bater mais nessa, porque eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. O que acontece e o que tem também de diferente na ração de filhote, na ração de adulto, e o que acontece se a gente for dar apenas ração de filhote para um cão adulto a longo prazo. Então, a quantidade, em se tratando de fator energia, né? O filhote ele precisa, né, de uma quantidade maior de energia. Então, tudo está se desenvolvendo, ossos, órgãos, né? Fósforo e cálcio, principalmente. Dente e osso, né? Principalmente. E aí, o que precisa nessa ração? Um fator de energia maior, porque ele está em desenvolvimento. E a questão do adulto é que ele já desenvolveu tudo, né? Que ele tinha para desenvolver. Então, não tem mais essa necessidade. Ele precisa da manutenção. Exatamente, a manutenção. Manutenção, isso aí. E depois de idoso, tem a ação de idoso, mas não vamos entrar nesse mérito. Pode esperar tudo. Vamos voltar, volta. Seria mais a questão mesmo, porque eu vejo muita gente falando assim, eu gosto dessa ração de filhote aqui porque ela é pequenininha, porque meu cachorro não come ração grande. Eu falo, você está matando o seu cachorro a longo prazo. Sim. E tem já, né, uma ração apropriada para eles. E tem várias rações de pequenininhos. Já tem para todos, né? Vários tamanhos. A diferença, até onde eu sei, a diferença da ração de filhote para a ração de adulto, de manutenção, tanto de gato para cachorro, também é uma coisa muito grave, além do cálcio e o fósforo, que em excesso pode calcificar as artérias, coração e pulmão. E não só isso, né? E não só isso, né? O que mais que tem? Nossa, a questão renal. A renal, Aí eu ia falar agora da proteína também, né? Porque no caso do cálcio e fósforo vai dar cálculo. Também. Excesso de cálcio também pode provocar. Né? E a proteína também. Calcificação, e aí forma, né? E a proteína? É nítido você ver a diferença de proteína no ração. A proteína para um adulto, né, não tem comprovação que vai causar um problema renal. Entendeu? Só que a longo prazo, quando esse cãozinho chegar numa idade, né, sênior, né, que ele já é idoso, aí sim, ele já tem ali uma mudança nesse rim. Esse rim envelheceu, não tem mais a quantidade de néfrons, né, de um cãozinho jovem, e o que vai acontecer? Vai sobrecarregar, né, enquanto ele é jovem, né, tudo dá para segurar, mas mesmo assim, mesmo jovem pode acontecer. Por excesso de cálcio, né, aí sim, pode ter cálculo, pode predispor, né, a vários outros problemas. Vai sobrecarregar um pouquinho, né, a longo prazo. Se alguém chegar para ele e falar, né, precisa trocar, né, ele vai no veterinário, precisa, né, ser acompanhado. E tudo que a gente está falando aqui, gente, é base com uma veterinária. Então, vocês, quando tiverem qualquer problema com o cachorrinho, procure a veterinária. Eu vou colocar aqui o contato da doutora Beatriz, para que vocês queiram entrar em contato com ela, marcar uma consulta. Indico, de olho fechado. Você não tem noção aquilo que tem nesse computador que ela me mostrou.
Ela me passou uma receita que eu vou fazer para vocês, tipo Masterchef. Vou fazer para ela fez a receita pro meu cachorrinho de 11 anos. Então, é uma receita muito natural, balanceada, tá? Não deve fazer de vocês todo dia, não. Pelo amor de Deus, eu só pedi uma receita para ela fazer para mim, para que eu possa ensinar vocês, de repente, um dia, né, um Que outro. é uma alimentação caseira, né? Natural. Isso, natural, tá? Mas volto a dizer, procure sempre especialista. Se o cachorro está com alergia, procure um dermatologista. Se o cachorro está com problema na nutrição, exceto diarreia, não sei o quê, procura um nutricionista. Então, hoje, as especialidades estão aí na medicina veterinária para serem desfrutadas. Que muitas das vezes você vai ao veterinário, ele não tem condições, não tem conhecimento técnico para resolver o seu problema. Você às vezes quer economizar, porque o especialista é um pouco mais caro. Lógico, ele estudou para isso, né? Uma especialização. Então você acaba gastando muito mais dinheiro quando não, lá na frente, quando faz uma prescrição de ração errada, de um medicamento errado, que não é um especialista em determinado assunto, você vai gastar muito mais dinheiro. Então, procure um especialista, né? Uma nutricionista, um alergista. Hoje tem várias, inclusive, ela faz shiatsu e ozônio. Vou marcar com ela para a gente mostrar. O shiatsu funciona muito, caramba. Eu levava um cachorrinho que não andava quando ele saía da shiatsu, não, desculpa. Acupuntura. Ela faz acupuntura, então o cachorrinho, quando saía da acupuntura, ele saía andando. Cara, é um negócio muito legal. Interessante. Eu vou deixar a gente marca para te mostrar. Para um monte de coisa, né? Então ela não é só uma pessoa que ela não é só uma veterinária clínica e uma especialista em nutrição. Ela faz uma série de outras terapias e hoje é muito importante que seja seguido, né? Então, diga, doutora, voltando aqui, que a gente, às vezes eu falo pra caramba também, mas eu acho importante para explicar pro povo. Não, porque eu tô preocupado com os cachorrinhos. Então tem que focar neles, né? Sabe, eu quero ensinar o povo, eu quero falar pro povo que... Até aprender. Sabe, eu quero dar informação, porque muitas das vezes o povo não tem... Conhecimento mesmo. Não tem oportunidade de ouvir uma veterinária como você falando, né? Sim. Gravei com a doutora Beatriz, oncologista, a doutora Alice, maravilhosa, doutora Janaína, né? Agora eu vou gravar com aquela doutora endócrino que você me indicou. Samanta. Então, vou encher você de informações. Eu quero que você chegue um dia de informação. Então, a longo prazo, a proteína e o fósforo, o cálcio, podem trazer sérios danos, além de, que você falou também sobre os carboidratos, da ração de filhote em excesso, a gordura. Isso, e tem um pouco de proteína para ele se desenvolver, né? Uma quantidade que eu percebo que não é a proteína que vai fazer mal ali, mas a quantidade de gordura e de carboidrato para alguns cãezinhos vai ser bem maléfico. Outra situação também, né, é a questão de respeitar o tamanho, né? Porque hoje já tem rações para raças pequenas, rações para raças pequenas filhotes, raças pequenas adultos, raças pequenas, médias e grandes adultos, filhotes e raças médias e grandes adultos, a ração também. Então, tudo isso é formatado, né? Vamos chamar de a receita nutricional, né? Ou a planilha nutricional, para cada tamanho. Um cachorro grande precisa mais de hipoproteína, glucosamina, porque geralmente tem mais problemas no futuro de articulações. Sim, aí já parte para uma ração mais específica, né? Sim. Raças grandes, gigantes. Isso. Precisa. Apesar que o pinche é uma pulga, né? Também tem. Vai um cachorro pequenininho que tem problema de articulação. Também. Pula dessa altura. É por isso o impacto, né? Toda hora causa desgaste também. Como se ele fosse um atleta. Exatamente. A criatura é uma pulga, né? Pula. Ele tem que ficar suplementando com proteína e glucosamina para poder. Colágeno também entra, né? Tipo 2. Então, hoje, essas formulações precisam ser levadas muito a sério, né? Muito, a gente brinca aqui, mas é muito sério. A questão dos nutracêuticos, das vitaminas, dos minerais. É super sério. E precisa, né? E hoje tem cachorro vivendo também quase 20 anos, né? Nossa, eu tenho uma de 20 anos. E é o que? Qual é a raça ali? É poodle. Poodle é uma fêmea. Poodle é o Iron Dog, né? É o cachorro de ferro. Highlander, né? Você tá como Highlander.
Highlander, caraca, Poodle vive muito. Matusalém. E tava sumido, né? Nos anos 90 ali só deu Poodle lá no Rio, quando eu morava no Rio. Deu muito Poodle. Hoje a galera é cheia de Lhasa, né? Virou. E tem também o Spitz, né? O Spitz também tá. Bastante. Mas vive muito Spitz também? Ele vive em torno de. Eu conheci um de 15 anos. Vive bem também. Não, mas 15 anos já tá dentro da né? Que cachorro grande é que vive menos, aí 10, 12 anos no máximo, né? Uma informação. Nutrição é investimento para você gastar menos que o veterinário, menos com o veterinário? Com certeza, não tenha dúvida. Que pergunta, hein? Mas é uma pergunta, assim, que a gente precisa responder. Quem investe em nutrição, investe em saúde. Ponto. Investe em saúde. E respeitando os limites da nutrição. Sim, por isso precisa procurar um profissional. Sempre. Mesmo que não vá no nutricionista, precisa procurar um que entenda um pouco. Pelo menos para indicar a ração certa, o tamanho do grão, né? Sim. Qual é a fase daquele cãozinho? Se ele é filhote, ração para filhote. Se ele é um cãozinho adulto, se ele pratica muito esporte, se ele caminha muito, né? Se ele passeia, vai para a creche. Então, você pode colocar um pouco mais de proteína ali, quantidade de carboidrato, né? Que ele gasta muita energia. E se for um cãozinho mais idoso, procurar uma ração sênior. Sério, é o que eu estou dando comigo. Inclusive, separei ele, porque... Isso é extremamente importante. Você falou a respeito da ração sênior, né? Um cachorro, por exemplo, que tenha 5 anos, pode comer uma ração de 7 mais, por exemplo, porque muitas das vezes eu já vi ração de 5 mais. Né? Mas tem outras empresas que fazem 7 mais. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque as empresas formulam a ração para determinado tipo de idade, mas também o pellet, o Kimble ou o grão, para um cão idoso, é muito mais fácil de quebrar. Então, a FBO tem uma ração sênior chamada Zub Advanced Senior. Eu tive um bate-papo com a veterinária da empresa e ela falou ali que aonde o cachorro morde, quebra. Mais fácil. Muito mais fácil a mastigação. Eu dou para o meu cachorrinho a ração Quatrin Supreme Senior 7+. Você pega a ração com a mão assim, você fala assim, quebra. E ela tem um furinho no meio, justamente para facilitar a mastigação. Então, se o cachorro tiver de 5 anos e o dono, se ele tiver algum problema de excesso tártaro, alguma coisa assim, ou algum problema dentário, pode-se indicar para ele uma ração de 7 anos? Pode. Já pode, né? Pode. 5 anos em diante. Não vai prejudicar. Não vai prejudicar, né? Não vai, de forma alguma. Porque tem uma quantidade de proteína boa. Não vai estar em excesso e também não está tão diminuído. Não é como um cãozinho renal, mas ele diminui a quantidade de proteína para esse cãozinho, né? E não tem excesso de carboidrato, porque ele não tem tanta energia. Então, é considerado muito bom para esses cãezinhos. Podem sim, tá? Pode indicar, sem problema nenhum, tá? Não vai gerar nenhum problema, tá? Futuro. Gente, independente de filhote ou adulto, do que a doutora falou, a própria, para quem opta por uma nutrição natural, é diferente a dieta. Como é diferente as rações, tamanho grande, tamanho pequeno adulto, tamanho grande, tamanho pequeno filhote. Hoje a alimentação natural é vendida até no supermercado, mas é muito importante que vocês procurem um nutricionista, porque tudo é feito aqui, né? Tanto para filhote. Então, aqui a dieta é individualizada, né? Cada cãozinho que vem aqui, ele tem uma particularidade, diferente da comidinha que você compra já pronta. Sim. Né? E entende-se que esse cãozinho é um cãozinho sadio. Então, vai ter níveis de proteína, carboidrato e gordura iguais para todos. Aqui não, aqui eu faço uma dieta individualizada para aquele cãozinho que vem aqui com aquela particularidade ou uma doença. Essa é a diferença. E isso é muito importante, até porque você tinha falado comigo sobre a suplementação. Porque quando você prepara uma dieta natural... Super importante falar sobre isso também. Toda dieta vai ficar faltando uma quantidade de minerais, tá?
pode faltar aminoácidos. Então, o que a gente coloca ali naquela alimentação caseira? A gente coloca um suplemento para o tutor adicionar ali na alimentação para não ficar faltando essas vitaminas, esses minerais, tá? Então, você adiciona na comidinha dele. E é obrigatório, não pode faltar de jeito nenhum. É super importante falar sobre isso. Sim. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo com ela falando sobre esse assunto. Tá? Vira o telefone dela aí, no Instagram, vou deixar tudo aí para vocês. Lembrando, ração de filhote em excesso para cães adultos faz muito mal à saúde. Por conta da questão, fator, né, de energia, tá? Beleza? Mas por isso. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha, comente e obrigado. Até o próximo vídeo.